Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou professor de Geografia da Escola Tempo de Construir e hoje a gente vai falar sobre o Japão e os tigres asiáticos. É o capítulo 8, na página 229. Por favor, quem puder abrir aí e acompanhar pelo livro, vai ser bom. Eu vou projetar o slide para vocês, mas peço que acompanhem pelo livro, se for possível. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre o Japão e a página 229, capítulo 8. Aqui a gente tem um mapa do Japão, marcado a capital, que é Tóquio, e aqui a gente tem uma noção da ilha, como ela funciona, né? Qual é a, a geografia do local. Bom, vamos falar um pouco sobre o clima. Por ser um país insular, o Japão sofre grande influência do mar. Seu clima é chamado de maritimidade. Em geral, as estações no país são bem definidas e o nível pluviométrico, a quantidade de chuva, costuma ser elevado por causa das interferências das massas de ar úmida, né, que vem do mar, da maritimidade. Duas massas de ar são responsáveis pelo contraste na temperatura do Japão. A primeira, da Sibéria, que joga os termômetros para baixo nos invernos, fazendo alguns lugares registrarem temperaturas muito baixas. A segunda é a massa de ar do Pacífico Norte, que traz um calor para o país de forma drástica em boa parte das vezes. Aqui a gente tem um pouco das construções, né? Aqui a gente pode ver das temperaturas baixas, né? E entre outras coisas, a gente pode observar a vegetação, o tipo de construção. Vamos falar sobre um pouquinho do relevo. O Japão é um país marcado por intensa atividade vulcânica. O relevo é composto principalmente por dobramentos modernos, característicos de um país localizado em uma faixa vulnerável e terremotos e erupções. O Círculo de Fogo do Pacífico, ou seja, o Japão ele faz parte desse Círculo de Fogo do Pacífico. O país tem cerca de 65 vulcões ativos. O ponto mais alto é o Monte Fuji, com mais de 3.700 metros de altura, nas proximidades de Tóquio. Aqui a gente pode observar o Círculo de Fogo do Pacífico, né, do Oceano Pacífico. Cada pontinho desse vermelho que a gente está vendo é um vulcão ativo, um hotspot, que é uma área também vulcânica. Aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, onde a gente está localizado, é o mais próximo da gente, na parte do Oceano Pacífico, que é formado nesse círculo de fogo, né? São uma das maiores montanhas do mundo. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre a hidrografia e a vegetação. A hidrografia do Japão é composta por rios de pouca extensão, devido à pequena distância entre as elevações do país e o mar. A maior parte dos rios é usado como irrigação e na produção de energia. O mais longo deles é o Shinano, com mais de 367 quilômetros de extensão. A vegetação japonesa é composta por florestas coníferas, em sua maior parte, porém também há a ocorrência de bambuzais, um símbolo à parte do Japão, além das cerejeiras, que cobrem de rosa as paisagens do país, igual que a gente viu aqui nessa imagem acima, né? Essas são as cerejeiras. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem outra imagem do Japão, né, das seus diferentes tipos de vegetação. O Japão se destaca no cenário internacional por apresentar elevadas medidas nos indicadores socioeconômicos. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, conta em média com 0,884, é o 11º maior do planeta. O país apresenta grande desenvolvimento industrial, sendo atualmente a segunda nação mais industrializada do mundo. Mesmo com todos esses indicadores econômicos positivos, ele possui um problema quanto ao setor da economia, que é a agricultura. A maior parte do território é formado por grandes conjuntos montanhosos. Apenas 16% do território nacional é composto por planícies, fato que dificulta o desenvolvimento da agricultura, pois reduzidas áreas se tornam disponíveis para sua realização. Nesse sentido, houve a necessidade da utilização da tecnologia na produção agrícola, a fim de maximizar a produção alimentícia. O alto desenvolvimento tecnológico nas atividades rurais resultou num significativo aumento da produção
Entretanto, reduziu a capacitação da mão de obra para o trabalho no campo. Somente 7% da população economicamente ativa do Japão está empregada no campo. Mesmo com a aplicação de técnicas avançadas nas atividades rurais, a produção de alimentos no Japão ela é insuficiente para abastecer o mercado nacional, havendo a necessidade de importar a maioria dos alimentos consumidos pelos japoneses. O arroz, porém, é o único produto agrícola que supre a demanda interna. A rizicultura, o cultivo do arroz, foi uma das principais atividades econômicas do Japão até meados do século XIX. Esse cereal é considerado o alimento mais importante dos japoneses. E o governo do país destina altos subsídios para o seu cultivo, pois o arroz faz parte da história e da cultura nacional, estando associado a comemorações tradicionais no país. Além da rizicultura, no Japão também é o cultivo de beterraba, açucareira, hortaliças, legumes e frutas. No entanto, a produção desses gêneros alimentícios é insuficiente para abastecer o mercado interno. Todo esse processo faz com que os preços dos alimentos no Japão fiquem elevados. Para se ter uma ideia, até mesmo o arroz, que é produzido no país e recebe benefícios governamentais para o seu cultivo, possui valores bem superiores ao mercado internacional. Essa regra também é aplicada para outros alimentos importados pelo país. Então, a gente vê que, pela dificuldade geográfica, né, do desenvolvimento da agricultura, o Japão ele tem que importar muita coisa, né? Aqui a gente tem uma foto de um trabalhador na plantação de arroz, que a gente chama de rizicultura, né? Bom, vamos falar sobre um pouco da expectativa de vida no Japão. A expectativa média de vida no Japão atingiu alta recorde, tanto para homens quanto para mulheres, de acordo com os dados referentes ao ano de 2018, divulgados pelo país. Segundo o Ministério da Saúde e Bem-Estar Social, o Japão e a sua expectativa de vida era de 87,32 anos para mulheres e 81,25 anos para os homens, em termos de média. Ambos os gêneros registraram um crescimento anual pelo sétimo ano consecutivo. A média é 5 anos ou mais longa para comparação. Em termos globais, a expectativa de média de vida para mulheres japonesas ficou em segundo lugar, atrás de Hong Kong, pelo 4º ano consecutivo. Já a expectativa de vida para os homens japoneses é a terceira maior do mundo, atrás de Hong Kong e Suíça, pelo 2º ano consecutivo. Né? Aqui a gente tem o exemplo das mulheres japonesas indo votar. Né? Vamos falar sobre a população de idosos. No país, a longevidade aumenta no ritmo acelerado. Pessoas com 65 anos ou mais representam 28,6% do total da população japonesa, que somou 124 milhões a partir de 1º de janeiro deste ano, excluindo residentes estrangeiros, que representam menos de 2% ao total, de acordo com os dados recentes divulgados pelo Ministério de Assuntos Internos do país. Ainda de acordo com o relatório do Ministério, essa proporção de idosos deve alcançar 40% até 2060, a população de centenários. Enquanto isso, o número de pessoas com idade a partir dos 100 anos aumentou pelo 48º ano consecutivo no Japão, atingindo a incrível soma recorde de 69.785 centenários, com mulheres representando mais de 88% do total. Segundo o último censo, é divulgado anualmente a 3ª e 2ª de setembro, pouco antes do Dia do Respeito aos Idosos. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o milagre econômico japonês, que se refere a um período pós-guerra, que seria a pós-Guerra Fria. Ele se refere a um período que vai pós-Guerra Fria, onde a economia do Japão registrou um crescimento positivo. O período foi em torno de 1945 a 1991. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia do Japão continuou crescendo, em parte devido às suas medidas estabelecidas pelo governo e também à ajuda financeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram montar um campo de aliados no Japão após a Segunda Guerra Mundial.
Essa ação foi liderada por militares e civis, com o objetivo de desacelerar a influência da União Soviética no Pacífico. Durante esse período do milagre econômico, fornecedores, fabricantes, distribuidores e bancos decidiram trabalhar juntos, formando um grupo chamado Keiretsu. A fase de aumento constante foi de 1973 a 1992. Na época ocorreu a crise do petróleo, de 1973 a 1979, que levou os preços do petróleo a triplicarem. A crise foi causada por sanções econômicas impostas pela Organização dos Países Exportadores Árabes, em países que apoiavam Israel durante a Guerra Árabe-Israelense, em 1973. Embora a sanção tenha abalado as economias de outros países, a economia do Japão continuou a crescer. Na fase abaixo, o crescimento começou por volta de 1992, quando a fase da bolha econômica se desvaneceu, levando a uma recessão. O excesso de empréstimo dos bancos japoneses às indústrias levou à inflação do mercado acionário de Tóquio. A inflação foi seguida, por exemplo, de um período de deflação, que afetou negativamente a economia. Ela contribuiu, em 1960, com o maior crescimento da economia do Japão. O Ministério do Comércio Internacional e da Indústria, formado em 1949, desempenhou um papel significativo na recuperação econômica do país. O Ministério criou uma sinergia entre o governo e o setor privado para melhorar a produtividade das indústrias, levando os ganhos econômicos elevados. O órgão recebeu o controle sobre as importações de tecnologia e, posteriormente, o controle sobre todas as importações do Japão. Aqui a gente pode ver, né, nesse gráfico, como que se desenvolveu por 4 décadas esse milagre econômico japonês. A gente pode ver como esse gráfico sobe, né? Vamos falar sobre um pouco das fases do milagre econômico. Ele teve 4 etapas: fase de recuperação, do aumento e a constante, e a fase de baixo aumento. A fase de recuperação foi de 1946 a 1554, após a Segunda Guerra Mundial. A maioria das indústrias japonesas foram colocadas de joelhos por causa da guerra. A maioria dos países estava sofrendo com o efeito pós-guerra, quando a guerra chegou ao fim. Com alguns países como o Japão já experimentando a queda significativa na produção industrial, a rápida recuperação das indústrias japonesas levou o nome de milagre econômico, que foi a fase da recuperação que concentrou na reconstrução das indústrias, com um grande foco nas indústrias de algodão, aço e carvão. A fase de aumento foi de 1954 a 1972, que a economia do Japão experimentou o crescimento mais significativo registrado no país. O Japão subiu para um dos países mais desenvolvidos do leste da Ásia. O sistema educacional japonês também desempenhou um papel no crescimento econômico, produzindo trabalhadores altamente qualificados e disciplinados. O Japão foi um dos países com altos níveis de alfabetização, e ainda é até hoje, mantém esse índice altíssimo de alfabetização, né? Que é diferente do Brasil e dos países da América Latina. A importação de novas tecnologias acessíveis também impulsionou o setor industrial. O Ministério é acreditado pela maioria das intervenções econômicas que levaram a um rápido crescimento da economia do Japão durante o período milagroso econômico. A gente vai falar sobre os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos possuem esse nome por causa da grande e rápido crescimento econômico, que estava inteiramente ligado às questões da economia do Japão. Esses países são Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Os tigres asiáticos apresentam uma elevada industrialização, com setores de ponta, alta renda per capita, distribuição de renda, bem como um baixo índice de analfabetismo, entre outras características. Eles são conhecidos internacionalmente por causa da grande prosperidade econômica nas últimas décadas, tendo como base da internacionalização. Aqui a gente tem uma foto, né, que representa isso.
Na Ásia, a partir da década de 1970, impulsionado principalmente pelo modelo de industrialização japonês, um grupo de países autônomos e de províncias passou por um grande processo de modernização e industrialização. O objetivo desse projeto era abastecer os mercados externos nos modelos liberais, ou seja, baseado na competitividade e na livre iniciativa. A origem do crescimento econômico dos tigres asiáticos. Esse crescimento aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, período esse em que o Japão passava por uma reestruturação financeira e contava com um investimento dos Estados Unidos para conseguir se reerguer. Esse empréstimo foi denominado Plano Colombo e tinha como objetivo de ajudar os países próximos à União Soviética a ter a influência do capitalismo e impedir a expansão do socialismo. Os países classificados como tigres asiáticos, bem como o Japão, obtiveram um grande crescimento após o investimento, na qual aproveitaram o dinheiro para investir em educação, fazendo assim com que a mão de obra fosse qualificada. Ou seja, eles investiram em educação para ter uma mão de obra qualificada, poder gerir melhor os seus negócios e as suas empresas. Singapura, um país que conquistou sua independência na década de 60, é completamente urbanizado e vem tendo grande ascensão no setor industrial, tanto de equipamentos eletrônicos e de refinarias de petróleo. É uma região que não possui mão de obra barata, devido à forte presença dos sindicatos. Em Hong Kong, até 1997, pertencia à Inglaterra e em seguida foi devolvido à China. É possível encontrar um dos portos mais movimentados do mundo, com um grande fluxo de mercadorias chegando e saindo do país. Nele também é possível encontrar os principais bancos mundiais. Já Taiwan possui um território bastante desenvolvido, com destaque nas indústrias de tecnologias, têxteis e como na área da derivação do petróleo. Na Coreia do Sul, é o principal tigre asiático, sendo, segundo uma pesquisa divulgada em 2019 pelo projeto Learn Kurt, a cultura do aprendizado em inglês é o segundo país com a melhor estabilidade de educação no mundo. Além disso, diversas grandes empresas espalhadas pelo mundo foram criadas nesse país. As principais características entre ambas o elevado índice econômico nos últimos anos, parcela de crescimento desses países aconteceu em virtude dos investimentos de outras nações, o grande crescimento das áreas industriais e tecnológicas, possuem forte desempenho na área financeira, buscam meios que favoreçam a criação do funcionamento das empresas. Dados gerais. Coreia do Sul possui uma área total de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, 49 mil milhões de habitantes. É o segundo maior país em área e o mais povoado dos tigres asiáticos, situado na Ásia, mais particularmente no Extremo Oriente. Singapura é uma cidade-estado com aproximadamente 660 quilômetros quadrados e cerca de 5,7 milhões de habitantes. Taiwan é aproximadamente 36 mil quilômetros quadrados e 2,4 milhões de habitantes. E Hong Kong possui 1 milhão de quilômetros quadrados e 7 milhões de habitantes, sendo uma cidade moderna e ocidentalizada. Aqui a gente consegue visualizar no mapa, né, essas localidades e aonde essas cidades se encontram e o seu nível de industrialização e desenvolvimento, né, e tanto na área da educação quanto na área das empresas e na área da urbanização. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os novos tigres asiáticos, também conhecidos como os dragões asiáticos. São alguns países da Ásia que se favorecem com um grande crescimento econômico pertencente dos grupos dos tigres asiáticos. A grande diferença é que, como eles, não tiveram apoio financeiro dos Estados Unidos e o crescimento foi mais demorado. Esses países seriam Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Também chamados de novos países industrializados. A diferença para os primeiros tigres asiáticos é o fato da evolução econômica não ter contribuído com o crescimento das áreas sociais, mantendo assim um alto índice de desigualdade. Eles possuem grande atuação nos nossos setores industriais,
de calçados, alimentícios, produtos eletrônicos e de brinquedos. Bom, gente, a gente finaliza a nossa aula aqui. Eu gostaria que vocês fizessem um resumo, se for possível, da matéria que foi passada hoje e me enviar, por favor, tudo bem? No máximo, no mínimo de 5 linhas e o máximo de 10 linhas, só um resumo com o que foi trabalhado hoje, tudo bem? Uma boa tarde a vocês, até.